Que o padre também não estava lá, e o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O dia que a Terra parou. Foi em 1977 que esse álbum foi lançado por Raul Seixas. Como vocês viram, esse álbum trata de algumas profissões e uma delas é a do professor. Diferente da música, os professores não pararam, eles não deixaram de lecionar, só que agora à distância. Hoje nós vamos tratar de podcasts educativos, como gravar um podcast e como disponibilizar para os seus alunos. Eu sou o professor Barreira, bem-vindo ao canal Bistec Edu, o canal feito para você, que assim como eu, também é professor. Agora sim, professor, vamos lá. Estamos aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar como gravar um podcast. Eu perdi as contas das vezes em que subi e desci a serra entre Santos e São Paulo ouvindo podcasts. Então eu aproveitava esse tempo de uma hora e meia para ir estudando e ouvindo um podcast, muitas vezes de inglês ou de alguma disciplina do mestrado. Eu vou indicar para vocês um software bem interessante em que, utilizando esse software, você consegue gravar o podcast e já postá-lo para que os seus alunos possam ouvi-lo. Então nós vamos aqui explicar sobre o Spreaker Studio. Então eu estou aqui já no site na página de download do software. Então eu tenho uma versão para desktop, para computador. Então é só fazer o download aqui, efetuar a instalação. E uma versão mobile para celular, tanto com o Android ou iOS. E mais embaixo aqui eu tenho um outro app para celular, que é o Player. Então o Player é onde os seus alunos vão ouvir os podcasts que você gravar, tá? Então é uma solução bem legal, é fácil de utilizar, vocês vão gostar, tá? Aproveitando aí, para quem ainda não é inscrito no canal, peço para se inscrever no canal. Se não conhece do que se trata o canal Bistec Edu, né? Clica no link aqui no card, aqui em cima, e assiste o vídeo de apresentação, tá? Não deixe também, professor, de divulgar esse canal para professores aí de todas as instituições, do ensino básico ao ensino superior. Então vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo, ele já está instalado na minha máquina. Então eu tenho aqui na primeira tela uma função de playlist, onde eu posso colocar músicas de fundo, né? Esse aqui é bem interessante, para não ficar só a voz do professor, né? A voz de quem está gravando o podcast. Eu tenho uma outra funcionalidade bem legal, que é esse ducking aqui que está ativo, o auto ducking. Então você clica aqui e eu tenho algumas configurações. O que é esse auto ducking? Funciona assim: você dá o play na música que você subiu aqui já para o aplicativo, você fez o upload, a música vai começar a tocar, e essas configurações elas fazem com que, quando a minha voz for maior do que um determinado decibéis, por um determinado tempo, a música vai diminuir o som para que a minha voz fique mais em evidência. E se eu parar de falar, também durante um determinado tempo, a música sobe novamente. Então é uma função bem legal, porque você consegue deixar uma música de fundo junto com a sua explicação. Então isso vai de professor para professor, tá? Então é só você ativar essa funcionalidade aqui em Auto Ducking e deixar ele ativado aqui, tá? Vocês estão reparando que ele está captando aqui o microfone. Não é o microfone que eu estou usando para gravar esse vídeo, mas é o microfone direto da minha webcam,
tá? Eu tenho uma outra funcionalidade aqui de faixas, em que eu posso colocar mais de um áudio, mais de uma música, por exemplo, e passando de uma música para outra durante o meu podcast ou a minha live ao vivo, porque esse aplicativo também você consegue fazer uma live ao vivo, tá? Na versão gratuita, vocês podem gravar até 5 horas de áudio, é muita coisa, né? E eu acredito que esse aplicativo, ainda na versão gratuita, consiga atender muito bem a todos os professores. Então aqui, para me fazer esse fader, né, essa mudança entre uma música e outra, eu dou o play aqui na música, então ela começa a tocar, eu dou o play na outra, e basta eu ir passando de uma música para a outra. No caso aqui é a vinheta do nosso canal, do Bistec Edu, e a vinheta do canal da Bistec, que é a minha empresa de tecnologia. Então tá aí, eu passei de uma música para outra sem nenhuma interrupção, né? Então é uma ferramenta bem interessante. Eu tenho uma funcionalidade de efeitos, em que eu posso colocar pessoas aplaudindo, posso colocar um flash, posso colocar, deixa eu dar o flash de novo, pessoas rindo, né? Então são alguns efeitos aqui, eu tenho como colocar outros efeitos, tá? Eu tiro um desses e coloco outro. Tem uma função de chat, esse chat é quando você estiver fazendo também uma live ao vivo, né? Então vamos fazer uma gravação aqui rápida, só para a gente testar, para vocês verem como é que funciona, tá? Eu vou dar o play aqui na minha vinheta e vou clicar no REC. Aqui ele pergunta se vai ser uma live ou se vai ser offline, né? Eu vou fazer uma gravação offline, vou gravar na minha máquina. Bem-vindos ao canal Bistec Edu, o canal feito para você, que assim como eu, também é professor. Eu sou o professor Barreira e nós estamos fazendo um teste de gravação de podcast. Então vocês devem ter percebido que a música ela abaixa automaticamente quando eu começo a falar e quando eu paro, ela volta. Pronto, deu um pause, agora eu vou finalizar a gravação. O que acontece? Ele manda para cá, para essa tela, em que você consegue ouvir a gravação que você acabou de fazer. Basta dar o play. Bem-vindos ao canal Bistec Edu, o canal feito para você, que assim como eu, também é professor. E é isso. Se você gostar do resultado, você pode vir nessa ferramenta aqui de publicação, você vai publicar esse podcast. Ele vem para essa outra tela, você pode colocar o nome aqui do podcast que você acaba de criar. Você pode subir uma imagem. O que é legal também, você pode postar não só no player do próprio Spreaker, como você pode compartilhar nas suas redes sociais, no Face, Twitter, SoundCloud, né, o YouTube. Então acho que é bem uma ferramenta muito legal, tá? Então eu vou clicar aqui em publicar e o que ele vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, teste. Opa, publicar, vamos lá, vou colocar teste, gravação, podcast, ok? E vou mandar publicar. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai mandar esse arquivo para a ferramenta do player. Então o aluno vai poder ouvir essa música lá no player, lá no celular, essa música nesse podcast, lá no celular, no player, ou direto no site. Então vamos voltar para o site aqui, ó. Clicando aqui nesse campo de pesquisa, eu vou pesquisar para o Bistec Edu. Então ele vai aparecer aqui, ó, o meu canal que eu criei de podcasts. E já vai ter aqui, ó quem apareceu aqui, o teste de gravação de podcast, tá? Que foi esse podcast que a gente acabou de gravar. Uma ferramenta gratuita, você grava o podcast e posta para os seus alunos, né? Uma coisa legal, eu já fiz uma postagem de um podcast de teste também e publiquei no meu canal do YouTube, que é esse canal que vocês estão assistindo esse vídeo. Então quando eu venho aqui no meu canal, ó, tem o vídeo aqui,
na verdade é uma imagem fixa em que ele vai passar só o áudio do podcast. E esse podcast que eu disponibilizei é um podcast real que eu enviei para os alunos da pós-graduação de uma das universidades onde eu leciono. Tá? Vamos dar um play. Olá pessoal, meu nome é Fernando Barreira, sou professor da disciplina de Comunicação Corporativa. E assim vai. E o aluno ouve aí ou pelo YouTube ou pelo próprio Spreaker. Vamos no meu celular dar uma olhadinha. Aqui é o app Spreaker Studio para celular, ou seja, o mesmo aplicativo onde eu gravei o primeiro podcast, eu posso gravar também via celular. Então eu tenho as mesmas funcionalidades, playlist, os efeitos, né? Deixa eu pegar meu celular aqui, os efeitos, o bate-papo, se eu estiver fazendo uma live ao vivo, né? Eu consigo desativar o microfone aqui nessa opção aqui embaixo, né? Se eu clicar nesse aqui, eu consigo falar e ele volta a captar o meu microfone. Então são as mesmas funcionalidades, tá? O que é legal também aqui, que eu tenho o gravador de voz também no celular. E aqui é o gravador de voz que vocês têm instalado aí no celular de vocês, né? E que vocês podem utilizar para fazer uma gravação, claro, sem os efeitos normais que a gente está fazendo aqui, de incluir uma música de fundo, tá? E por último, o Spreaker, o player, né? Então você pode dar uma pesquisada, buscar por Bistec Edu. Esse é o player do próprio Spreaker. Acho o canal aqui. E aqui eu tenho todos os podcasts que eu já gravei, inclusive esse que a gente acabou de disponibilizar, que é o teste de gravação que está aqui embaixo, tá? Vamos ouvir aqui um pouquinho. Bem-vindos ao canal Bistec Edu, o canal feito para você, que assim como eu, também é professor. Eu sou o professor Barreira. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar essa ferramenta gratuita de gravação de podcast. Espero que tenha ajudado vocês, estimulado vocês a utilizarem também essa ferramenta de revisão de conteúdo ou até para reforçar os conceitos principais da disciplina. Eu acho que é bem legal vocês passarem a utilizar também esta ferramenta, principalmente nesse período em que a gente está lecionando aí online, tá? Pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas, não deixe, ou alguma dúvida, né, não deixe de colocar aqui nos comentários do nosso vídeo e eu vou respondendo assim que as dúvidas forem chegando, tá? Ok? Abraços aí do professor Barreira e até o próximo vídeo.